Olá, essa é a série Presbiterato Bíblico e hoje nós estaremos abordando uma importante passagem do Novo Testamento a respeito das motivações com as quais os presbíteros devem exercer o pastoreio, o aconselhamento, a orientação do rebanho. Eu me refiro às orientações do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos de 1 a 5. Ali nós encontramos orientações preciosas, instruções voltadas para os presbíteros das igrejas da Ásia. E eu gostaria de ler com você o texto nesse instante. Eu queria pedir que você tivesse com sua Bíblia aí, ao lado, com um caderninho para fazer anotações, porque essa palestra é uma palestra de cunho eminentemente exegético, bíblico, e você certamente vai precisar acompanhar. Então, em primeiro lugar, vamos ler o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Aqui nós temos então as instruções do apóstolo Pedro aos presbíteros de 5 províncias da Ásia. Deixe-me fazer algumas observações preliminares antes de entrarmos na análise desse texto. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos que Pedro escreveu esta carta a cristãos que estavam sendo perseguidos. Era um momento de muita dificuldade para a igreja. Naquele tempo, ser cristão não estava em moda como está hoje, quando nós vemos as pessoas aderindo a algum tipo de evangelicalismo, até por moda ou porque é alguma coisa aceitável. Mas ser cristão naquela época representava pagar um preço. Os cristãos eram perseguidos por vários motivos. Em primeiro lugar, se dizia que eles eram ateus, porque eles não criam nos deuses. Eles criam apenas num Deus, que era o Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus do cristianismo. Numa terra onde todo mundo tem muitos deuses, quem acredita num só é considerado como ateu. E vários dos escritos daquela época se referem aos cristãos como sendo ateus. Tem um escritor romano que reclama que os cristãos não creem nos nossos deuses. Imagina só. Outro motivo para a perseguição é que os cristãos eram considerados como péssimos cidadãos, porque eles não se dobrariam diante da imagem de César. Na mentalidade pagã, o Estado e a divindade do César eram uma coisa só. Mas o cristão fazia a diferença. Ele adorava somente a Deus, embora prestasse obediência às autoridades civis. Mas para os pagãos, não se curvar religiosamente diante de César significava ser um mau cidadão. Por isso os cristãos eram também perseguidos. E corriam também boatos de que os cristãos eram antropófagos, porque uma vez por semana eles se fechavam em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Era assim que os pagãos interpretavam a ceia do Senhor, conforme os cristãos a celebravam. Ou seja, por esses motivos e outros, os cristãos viviam continuamente debaixo do perigo de assédio da polícia, arrestamento de bens, prisão, tortura e, evidentemente, o martírio. Uma das razões, então, pelas quais o apóstolo Pedro escreveu esta carta foi para orientar os cristãos, confortá-los, instruí-los de que maneira deveriam se comportar debaixo de tão grande perseguição. E é nesse contexto que ele traz essas instruções para os guias dos cristãos, para os seus presbíteros, aqueles que eram pastores do rebanho. Daí, quando nós entendemos que é nesse contexto que vêm estas orientações, nós percebemos a importância do presbiterato. Porque no momento de dificuldade, de perseguição e de angústia, as ovelhas olham para os pastores em busca de esperança,
em busca de orientação, em busca de conselho e em busca de consolo. E é num momento assim de grande dificuldade, de angústia e de tensão que o papel do presbítero como pastor se ressalta, ganha relevo e destaque e merece então o nosso estudo e a nossa compreensão e a nossa análise. Por isso que essa série a respeito do presbiterato bíblico, para mim, é um dos trabalhos mais relevantes e importantes para a nossa igreja hoje, que também vive um momento difícil em que os cristãos sofrem com problemas de toda ordem, social, de discriminação, problemas financeiros e uma série de outros problemas que são peculiares à nossa sociedade e à cultura na qual nós estamos inseridos. Uma segunda observação que eu queria fazer é que essa carta ela foi dirigida aos cristãos de 5 províncias diferentes da Ásia. Se você voltar comigo aí, as páginas, você vai ver no capítulo 1, no verso 1, quais são estas províncias. São Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Entretanto, quando Pedro chega aqui no capítulo 5, ele fala aos presbíteros que há entre vós. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que o sistema de governo presbiterial já havia se consolidado e espalhado pelo cristianismo, a ponto de haver presbíteros, de Pedro poder se referir ou se dirigir aos presbíteros de igrejas espalhadas em 5 províncias do Império Romano. Ou seja, desde cedo, a ideia e o conceito de que as igrejas locais, independentemente do local em que elas se encontram, elas devem ser regidas, guiadas e pastoreadas por um grupo de presbíteros. Essa ideia nós encontramos já nos primórdios do cristianismo. Era uma ideia que cedo se espalhou e se tornou a forma de governo padrão e autorizada das congregações e das igrejas locais. Há uma observação a mais que eu gostaria de fazer aqui, é notar a conexão que existe no verso 1 com tudo que vem antes. Porque Pedro diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Esse pois aí faz a ligação entre essas instruções que nós acabamos de ler e tudo que Pedro havia pronunciado anteriormente na carta. No contexto imediatamente anterior, nós lemos que o apóstolo Pedro está dizendo àqueles cristãos de que o juízo de Deus já está começando e que ele deve começar pela casa de Deus. Quando Pedro fala disso, ele está se referindo ao fato de que através das perseguições, das dificuldades, Deus está purificando a fé, santificando os seus filhos. Várias vezes nessa carta, Pedro se refere ao fogo ardente que surge no meio deles. A ideia de fogo como que purificando o metal de elementos impuros. Assim também o fogo das provações e das perseguições seria usado para a purificação da vida da igreja. Então, quando nesse contexto nós lemos as exortações de Pedro e as suas instruções aos presbíteros, nós vemos que se a casa de Deus está debaixo do juízo purificador de Deus, muito mais esse juízo purificador está sobre a sua liderança, Presbíteros e pastores desempenham um papel importante no processo de santificação da igreja, porque é com eles que o juízo de Deus começa. Se a igreja vai ser santa, se a igreja vai ser pura, essa santidade e essa pureza deve começar por aqueles que são o modelo do rebanho. Há uma quarta observação que eu queria fazer, ainda antes de entrar na análise do texto, é que provavelmente nós temos aqui diante de nós o sermão de despedida de Pedro aos presbíteros da Ásia. Porque, segundo os cálculos mais aceitos, essa carta foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, e mais ou menos no ano 65 o apóstolo Pedro é morto debaixo da perseguição iniciada por Nero. Então aqui quase que nós temos o seu último testamento, ou suas últimas palavras dirigidas aos cristãos e aos presbíteros da Ásia, o que faz com que elas ganhem também um peso muito grande. É claro que depois desta carta, ele ainda escreveu a sua segunda carta, só que nessa segunda carta ele não traz orientações para os presbíteros. Aqui nós encontramos estas orientações. E uma última observação preliminar é a maneira como Pedro procura se identificar com os presbíteros a quem ele traz essas instruções. Tem uma referência curiosa aí no verso 1, que ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós,